Meus irmãos, a paz do Senhor. O Salmo 126, ele diz no seu primeiro versículo: Quando os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E diziam-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o terceiro versículo, ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aqui, o salmista ele descreve uma alegria enorme por ter retornado à sua pátria. E esse retorno à sua pátria significava um trazer abundante de alegria, né? Um retorno à situação normal, porque tinham vivido períodos difíceis, né? E ele diz que estávamos como os que sonham. Por que como os que sonham? Porque era um sonho impossível. Porque era uma coisa que eles não acreditavam mais. Ora, 70 anos é uma vida inteira. E eles não imaginavam que poderiam retornar à sua pátria e estar de novo, né, bem, estar de novo convivendo em família, estar de novo plantando, colhendo o fruto do seu trabalho, não é mesmo? E ele diz que estávamos como os que sonham, ou seja, era inacreditável, era inacreditável. Na outra parte do versículo ele diz: então diziam-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Ora, eu acredito que Israel, né, era um povo conhecidíssimo pelo seu poder, pela abrangência com que Deus os levou até aquele lugar. Israel era uma nação que era conhecida por mostrar o poderio bélico em guerras através do seu Deus. Israel era conhecido e uma fama muito grande porque no passado Deus abria o Mar Vermelho para eles passarem em terra seca. Israel era conhecido como a nação do Deus que provê maná no deserto. Israel era conhecido como a nação que Deus provê codornizes, né, mesmo em pleno deserto. Israel é conhecido pela nação que Deus os manteve em 40 anos no deserto e as suas roupas esticavam no corpo, o seu sapato esticava no pé. Ou seja, Israel era conhecido pelo grande poder do seu Deus na vida deles, não é mesmo? E eu imagino agora Israel sitiado, cativo, as suas portas queimadas a fogo, Jerusalém destruída, não é mesmo? Como pensar que algo vai acontecer ainda, né? Como pensar que algo vai acontecer ainda? E ainda vêm os seus inimigos, as nações vizinhas, e eu acredito que, baseado em tudo o que se tinha de fama com relação a Israel, as nações apontavam os dedos na sua direção, dizendo assim: ei, não é grande o seu Deus? Nossa, por que aconteceu isso com você? Como assim você está nessa situação? Sem pátria, sem emprego, morrendo, passando fome, cativo, dependendo de migalhas para sobreviver. E baseado nessa passagem que eu trago uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Ora, meu irmão, tá difícil. Estamos em quarentena, cultuando devagarinho, ou às vezes sem cultuar, tendo que cultuar em casa, né? Estamos desempregados, não é mesmo? Quem não está desempregado está por um fio e a incerteza de como será o dia de amanhã.
Quem tem o emprego, né, tá recebendo pela metade, porque o patrão, ele põe você tem o direito de, de, de trabalhar, mas o patrão só libera pela metade, ou... Então são tantas coisas que têm acontecido no nosso meio, não é mesmo? Estamos em dias de pandemia, tá certo? A incerteza, não sabemos se esse vírus tem cura ainda, né? As autoridades ainda não descobriram nenhuma cura. Então, são tantas as coisas que têm acontecido, são tantas as coisas que têm ocorrido, não é mesmo? O que faz nos perder o sonho. Mas nessa manhã eu quero te dar uma notícia boa. A Bíblia vai nos dizer que Deus, dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia também vai nos dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria Ele, não cumpriria? Nesse dia, eu quero te dizer, meu amado irmão, a situação de você estar nessa condição que Israel estava aqui no Salmo 126 está chegando. De você estar como os que sonham. De você estar falando assim, meu Deus, não é que Deus proveu mesmo? Não é que Deus resolveu? Não é que Deus entrou com providência mesmo? Não é mesmo? A situação dos seus inimigos, dos seus vizinhos, de todos os que estão à sua volta, os que perguntaram onde está o seu Deus, dizer em alto e bom som e louvar ao Deus da sua salvação, dizer assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por essa pessoa. Eu vi a situação que ele estava, eu vi a prova que ele estava passando, e não é que Deus resolveu mesmo, e Deus entrou com providência. Então nesse dia, eu quero te é, é, dar uma opinião, né? Falar para você, erga a sua cabeça, erga a sua cabeça. Creia no Deus que tem poder e autoridade de fazer. A palavra de Deus, ela diz no livro de Isaías, capítulo 40, diz que seca-se as folhas e caem as ervas, né? Caem as folhas, secam-se as ervas. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, a palavra dele, ele zela para cumprir. Nós sabemos também. Então, nesse dia, creia que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele é o seu Senhor. Que Ele há de fazer algo, não é mesmo? E você vai cantar como o salmista no Salmo 126. O versículo 6 diz que aquele que anda plantando e chorando, levando a preciosa semente, voltará sem dúvida. Ou seja, não há sombra de variação. Não há como você não sair vencedor após essa pandemia. No livro de Ageu, capítulo 2, diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Creia. Você vai dar a volta por cima e vai sair muito melhor do que você era antes dessa pandemia. Tá bom? Acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe, povo de Deus.